O livro de Daniel está lá no Antigo Testamento, quase no meio da sua Bíblia. Você vai abrir a Bíblia no meio, vai achar mais ou menos aí Salmo, Provérbios, por aí. Se você achar esses livros, você vai para frente, vai encontrar ali, vai começar os profetas Isaías, Jeremias, depois nós temos Ezequiel e Daniel após estes, ok? No capítulo 1 deste livro, então, está o texto que vamos, então, utilizar como base para a mensagem desta noite. E o tema da mensagem desta noite é: esteja preparado. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, aqui em Daniel, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 1, ok? Nós vamos ler até o versículo 21. Vamos ler todo o capítulo. E conforme nós normalmente fazemos, eu vou ler um versículo sozinho e te convido a ler o versículo seguinte junto comigo. Seja no teu celular, seja na Bíblia impressa, não há problema, desde que você nos acompanhe. Você que está em casa nos acompanhando também, é importante você ler o texto conosco. Amém? Então diz aqui o texto, vamos lá. No terceiro ano de Jeoaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. Bem forte comigo, vamos lá? Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deviam ser inteligentes, instruídos, capazes de servir no palácio e precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel resolveu, leia comigo bem forte agora, por favor. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. O que Daniel fez? Diga assim, ele resolveu. Ele tomou uma decisão. Versículo 9 diz ainda: Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Juntos, mas Aspenaz tinha medo do rei, e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. Juntos, o guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios, fala assim comigo, mais sadios e mais fortes, glória a Deus, do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Juntos, Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Juntos, este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria, veja bem, amados, que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Juntos,
E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por esse texto, por essa palavra. Nós cremos que a Tua palavra é viva, ela é fiel, ela é verdadeira. E com base na Tua verdade, ó Pai, eu peço que cada um de nós que está aqui nesse templo, cada um que está acompanhando esse culto, seja transformado, fortalecido, capacitado, curado, que haja salvação, Senhor, que haja libertação, que haja compreensão do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, porque a Tua palavra é a verdade que liberta, a Tua palavra é poderosa para penetrar no mais profundo do ser, no mais profundo de cada um de nós. E eu peço, ó Pai, que o Teu milagre ocorra, que o Teu milagre nos alcance nessa noite, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Então o tema é esteja preparado. Sabe, amados, que temos meditado, conversado nesses últimos dias acerca da necessidade de nos fortalecermos. Falamos sobre isso ontem. E também um assunto que tem estado em voga já há alguns dias, em especial aí após o início dessa guerra que está acontecendo. E sempre que há alguma turbulência, alguma situação, quem conhece um pouco da Bíblia fica um pouquinho mais atento, porque o Senhor Jesus disse claramente que no princípio das dores nós teríamos guerras, rumores de guerras, pandemias, terremotos. E na verdade nós temos visto já há algum tempo, isso vem sendo multiplicado, muito embora todos sabemos que ao longo da história da humanidade são situações que ocorrem com certa frequência, mas também sabemos que alguns outros pontos previstos na palavra do Senhor têm se cumprido. E por conta disso, muitos voltam então seus olhos para livros como Ezequiel, Daniel, Apocalipse, e realmente isso é necessário e saudável para entendermos as profecias, entendermos os sinais, porque o Senhor Jesus foi bem claro ao dizer que o dia do Senhor virá como ladrão, mas também disse que não pegará de surpresa a igreja. E ele disse também, aleluia, que o dia e a hora ninguém sabe, porém também disse que a igreja precisa estar atenta aos sinais, para entendermos as épocas e os tempos. Pois bem, eu não vou falar sobre isso exatamente hoje. Se Deus permitir, quero nos próximos meses iniciar uma série de estudos com vocês acerca de Ezequiel, Daniel, Apocalipse. E para entendermos esses textos, é importante nós compreendermos que Deus é um Deus de aliança. Amém? Deus é um Deus que Ele tem compromisso, tem aliança. E nós percebemos ao longo da palavra uma série de alianças do Senhor. O Senhor, por exemplo, tem aliança com as nações, com o mundo. O arco-íris que nós vemos nesses períodos de chuva e sol, é a aliança que o Senhor fez com Noé, com as nações, de que nunca mais destruiria a terra através da água. Sabemos que a terra será destruída pelo fogo, a Bíblia diz isso. Sabemos que Deus tem uma aliança com Israel, através de Abraão, de forma que foi revelada a Moisés, após que o povo sair do Egito, no livro do Levítico, no livro de Êxodo, de Números, do Deuteronômio, que a nação de Israel ela tem um propósito para com o Senhor, e isso nunca se cumpriu da forma completa, vai se cumprir, porque a palavra do Senhor não passa, não cai por terra. Uma das promessas que nós sabemos é acerca do território de Israel. A Bíblia ela traz, por exemplo, os limites do território de Israel, que nunca foram realmente alcançados, mas isso vai se cumprir. Nós temos a aliança do Senhor, a nova aliança do Senhor Jesus com a igreja. Amém? Aleluia! E quem é a igreja? A igreja é formada por todos que creem, sejam judeus, sejam gentios. O gentil, na Bíblia, é todo aquele que não é judeu. Eu, por exemplo, sou gentil, sou brasileiro. E quando nós entendemos essa dinâmica, nós vamos entender livros como Ezequiel, por exemplo, que tem uma relação muito forte com as alianças de Deus com o povo de Israel. Ezequiel 37, por exemplo, fala do Vale dos Ossos Secos, trazendo ali a profecia sobre a restauração de Israel. E nós sabemos que em 1948, algo nunca ocorrido na história da humanidade, uma nação que deixou de existir, voltou a existir, uma língua que não era mais falada, voltou a ser falada.
38 fala da guerra das nações contra Israel, a reconstrução do templo no 39, por aí vai. O livro do Apocalipse é um livro escrito, uma revelação. Para quem não sabe, a palavra Apocalipse, muitos acham que a palavra Apocalipse significa destruição, né? Fim do mundo, mal, alguma coisa nesse sentido. A palavra Apocalipse, na verdade, significa revelação. Tanto que em muitas versões, em inglês, na língua inglesa, por exemplo, você vai encontrar Revelation como o nome do livro, e não Apocalipse. Apocalipse é a palavra grega que significa revelação, porque o livro começa dizendo esta revelação do Senhor Jesus Cristo a seu servo João, que inclusive estava lá na ilha de Patmos, ok? E é um livro que ele fala a igreja do Senhor. Por sua vez, Daniel é um livro, talvez o mais importante acerca das profecias relativas aos fins dos tempos. Sem a compreensão de Daniel, realmente é difícil compreender Apocalipse, por exemplo. Só que ele é um livro voltado em boa parte dele, às nações da terra, os impérios mundiais. Mas, como eu disse, não é isto que é o cerne da mensagem de hoje. Eu quero falar hoje sobre santidade, sobre consagração. Porque algo que eu percebo, lendo a palavra, é que Daniel talvez seja, depois de Jesus, a maior referência na Bíblia. Você não encontra no livro de Daniel nenhuma falha registrada sobre este homem. Não que ele não tenha pecado, a Bíblia é muito clara ao dizer que só Jesus não pecou. Mas é interessante que, diferente da maioria dos homens de Deus registrados na palavra, você não encontra. E nós percebemos que Daniel ele teve revelações tão poderosas, tão profundas, que houve necessidade de seres espirituais, como o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, o mesmo que depois falou a Maria, intervirem diretamente. Teve visões que Daniel teve que ele foi claro dizer: Senhor, eu não entendi. Tão profundas eram essas revelações. Revelações para nós, para os dias de hoje e dias que já passaram e dias que virão. Mas tudo isso aconteceu, e é interessante também porque por 3 vezes Daniel é chamado pelos seres celestiais de homem muito amado. É dito: Daniel, você é um homem muito amado. Daniel, você é muito amado. Você não encontra isso acerca de Abraão, acerca de Moisés, acerca de Isaías, de Jeremias. Você não encontra isso acerca de Paulo, Pedro. Foi falado 3 vezes acerca deste homem, Daniel. E tudo isso eu entendo e compreendo que está diretamente relacionado com esse capítulo 1, onde Daniel ele decidiu se consagrar. Como eu disse, Daniel talvez seja a maior referência para nós depois do Senhor Jesus. Para você entender o contexto, isso aqui ocorre quando houve uma das deportações. Então, Babilônia era um império e estava frequentemente cercando Israel, e houveram várias deportações. Então eles entravam, tiravam riquezas, levavam pessoas presas, né? Mais ou menos o que acontece hoje com os refugiados, né? Só que no caso eles levavam essas pessoas para longe. E em uma dessas oportunidades, Daniel foi um dos que foram levados. Alguns acreditam que ele tem aqui entre 16 e 21 anos, mais ou menos essa faixa etária. Ele então é levado prisioneiro para esse reino. A Babilônia, para quem não sabe, ela se situava ali mais ou menos na região do atual Iraque. E ali na Babilônia, que era um centro cultural muito forte, centro idólatra, um centro de muito conhecimento astronômico, astrológico, dizem os entendidos que, passando pelo Egito, a feitiçaria e a magia negra passam pela Babilônia e vêm, né, ao longo dos séculos. Então era um local assim muito importante naquela época, muito rico, muito próspero. Uma das maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia estavam o nome já diz, estava nesse reino. Então era um local realmente diferenciado, especial, um reino extremamente organizado. Nós sabemos pela palavra que Nabucodonosor, por exemplo, ele ficou 7 anos fora, porque ele ficou louco. E é interessante porque ele fica 7 anos fora de si, e ele volta
e volta para o governo como se nada tivesse acontecido, ou seja, aquele império ficou 7 anos e continuou funcionando, a sua administração, a sua economia, a sua logística. Você perceber o nível de organização que existia naquele império. Hoje, se um presidente do nada cai e morre, imagina, né? O que acontece com uma nação? Então você percebe que realmente ele era um lugar diferenciado. E Daniel, chegando ali, ele então foi para uma espécie de faculdade, uma academia, onde por 3 anos seriam preparados. Alguns entendem que ele foi castrado, tornou-se ali um eunuco. Outros, né, entendem que não, mas o fato também é que realmente ele deveria viver uma vida consagrada ao rei da Babilônia. E ali, naquele contexto, alguém que servia ao rei da Babilônia, se o desagradasse, não recebia as contas, né? Era morto. E ali ele foi preparado, ele era inteligente, ele era sábio, tinha boa aparência. Mas nós percebemos o seguinte: Daniel, ele tinha um compromisso com Deus. E chegando naquele local, ele já percebeu tudo errado: a idolatria, as consagrações. Daniel, ele atuava junto com os sábios e os caldeus. Quem eram os caldeus? Eram os adivinhos, homens que realmente tinham poder, e muitas vezes sobrenatural, e tinha muito conhecimento astronômico, matemático. E naquele contexto ele percebeu que ele precisava se diferenciar, e ele percebeu a estratégia de Satanás. Uma das coisas que foi feito ali quando ele chegou, mudaram o nome dele. Seus companheiros, ele e seus 3 companheiros, tiveram um nome alterado. Daniel significa Deus é o meu juiz. E naquele contexto, diferente de hoje, o nome de uma pessoa dizia muito. Era uma ministração sobre a identidade, sobre o propósito de Deus para aquela vida. Não é igual hoje, né? As pessoas põem o nome de Michael Jackson, Neymar, né? E por aí vai. Não há nenhum tipo de ministração, de preparo, não se ora, não se pensa acerca dessas coisas. Então a primeira coisa que fizeram, não, você vai ter teu nome mudado. A sua identidade não é mais, a tua identidade não tem mais a ver com aquele Deus, com aquele templo, com aquele povo. A tua identidade agora está relacionada com o Império Babilônico. Isso é muito sério. Mas é tão interessante que ao longo da vida de Daniel, você lendo o restante do livro, você vai perceber o quê? Que a identidade dele não foi mudada. Você vai perceber os próximos reis chamando ele não de Beltesazar, mas de Daniel, porque a identidade dele não foi alterada. Sabe, amados, que uma das coisas que nós permitimos muitas vezes o mundo mudar a nossa identidade, quem nós somos, ditar o nosso ritmo, ditar o que nós podemos falar, pensar, agir, o que nós devemos comer, beber. E com certeza você já passou por alguma situação assim. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos força, ousadia para viver o que Deus preparou para as nossas vidas. E Daniel, nesse contexto, então, ele toma uma decisão ousada. Se você pegar o livro de Levítico, quem está com o projeto de leitura em dia, passou pelo livro Levítico e percebeu ali que existe uma série de regras de alimentação e consagração para o povo de Israel. Não é para nós, é para o povo de Israel. Deus fala claramente, quando Moisés está no monte, ele fala: diz aos filhos de Israel. E começa então a série longa de mandamentos, ordenanças, leis. E isso envolvia alimentação. E chegando ali, ele percebeu a consagração da comida, a consagração da bebida, que era muito comum. Tanto é que Paulo, lá, séculos depois, vai falar sobre isso aos Coríntios. Então, as pessoas matavam os animais consagrando a determinado ídolo. E Daniel falou: não, eu não posso comer isso, eu não posso me contaminar, eu não posso fazer igual todo mundo faz. Só que veja bem, Daniel ali, ele estava preso, ele estava cativo, ele era um exilado, ele não tinha toda essa autonomia, mas ele resolveu, sabendo que ele poderia mesmo ser morto por conta disto. E ele chama o responsável, você leu comigo? E o próprio responsável fala: olha, se eu der essa ordem, pode ser que eu mesmo venha morrer. E Daniel ousadamente diga. É interessante porque a Bíblia diz, quer ver? Vou pegar aqui. Versículo 9: Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade
para com ele. Olha que coisa tremenda, amados. Quem que era Aspenaz? Aspenaz era o cara que cuidava desses prisioneiros todos. Ora, se ele era responsável por esses prisioneiros todos, era um cara calejado, um cara que recebia gente de tudo quanto é tipo de cultura, que a Babilônia foi invadindo, né? Várias culturas. Sabia lidar com rebelde, sabia lidar com desobediente. E esse homem então, ele é tocado por Deus. E Daniel, conforme diz o texto mais tradicional, a tradução mais clássica, é que Deus deu graça aos olhos, que é a mesma expressão que é usada, por exemplo, em relação a José, que Deus deu graça aos olhos de Faraó para José. Então Aspenaz olhou Daniel e falou: esse cara tem algo diferente. Deus interviu ali, porque Deus viu a disposição do coração de Daniel em obedecer. E sabe, meu irmão, minha irmã, que quando você se dispõe a obedecer a Deus, Deus ele já começou a agir. Deus fala e ministra o coração das pessoas. Como Esdras diz, Neemias diz, quando, por exemplo, Neemias chega diante do rei e fala: olha, com temor e tremor, eu preciso ir para Jerusalém, ver o meu povo. A Bíblia diz que Deus deu graça, e ele então não só é liberado para ir, mas como recebe uma série de ajudas financeiras, logísticas, para chegar em Jerusalém. Entenda isso, meu irmão, não fique com medo de homens, de pessoas, amém? Jesus diz assim, que nós não devemos nos preocupar com aqueles que podem matar o corpo, mas sim com aquele que tem poder para lançar o corpo e alma no inferno. Muitas vezes nós ficamos com medo das pessoas, com um receio da reação das pessoas. Logicamente que devemos agir com sabedoria e graça. Daniel foi um homem que ele orou, ele buscou a direção de Deus, e não chegou lá todo arrogante: ó, é o seguinte, eu não vou comer não, né? Rebelião, certo? Não, ele chamou o seguinte, tal, o que você pensa? Graça, falar com ousadia, com autoridade, mas com graça, não é bater boca, discutir de forma tola. A Bíblia diz: buscai a paz com todos, amém? No que depender de vós, tenha paz com todos. Mas isso não quer dizer que nós vamos temer as pessoas, temer o sistema do mundo, que diz: ó, faça assim ou faça assado. Daniel ele foi contra aquele sistema, porque ele resolveu se consagrar ao Senhor, e Deus deu graça a ele. E não só deu graça, fez um milagre. Eu não sei se tem algum nutricionista aqui, mas você há de conver comigo que 10 dias comendo legumes e tomando água não faz não tem toda essa reação no físico, não. Ali Deus deu graça e fez um milagre naqueles homens, porque eles se dispuseram. Talvez já deram esse prazo de 10 dias justamente para mostrar: ó, não vai mudar nada mesmo, então deixa aí esses 10 dias. Mas Deus fez eles ficarem mais fortes, mais inteligentes, mais sábios, porque Deus era com eles. Mas houve uma decisão. Diga-se comigo: houve uma decisão. E essa é a palavra desta noite. Qual é a sua decisão? Daniel, ele tinha tudo. Ele podia dizer: não, mas eu vou me arriscar aqui. Deus não protegeu o templo, destruíram o templo, não tem mais sacerdote, não tem mais culto, não tem mais a nação de Israel. Cadê as promessas de Deus? Daniel poderia falar: não, vou seguir aqui, né? Vamos dançar conforme a música, como se diz, né? Porque uma coisa é fácil se consagrar lá no templo, adorando, todo mundo em volta, louvando a Deus. Outra coisa é você e mais 3, em um lugar hostil, uma cultura hostil, como escravo, como alguém que já perdeu. Essa era a visão que tinham deles: ó, vocês já perderam, vocês estão aqui, inclusive, deixa eu lembrar você, Daniel, porque vocês já perderam, por isso que você está aqui. E é isso que Satanás quer: roubar a nossa identidade, a nossa disposição, a nossa ousadia, a nossa força. Mas o Espírito Santo nos capacita, como capacitou Pedro, por exemplo. É tão interessante, Pedro, aquele homem que com medo, com receio, constrangido, negou Jesus 3 vezes, numa roda ali, na fogueira.
Mas depois, cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia que diante das autoridades que poderiam mandar prendê-lo e açoitá-lo, ele com ousadia pregou sobre Jesus, a ponto daqueles homens falarem: nossa, mas são diferentes, esses aí andaram com Jesus. Eu te pergunto, como está a tua ousadia hoje? Como está o teu posicionamento? Eu tenho batido muito nessa tecla, né? Às vezes os cristãos, eu tenho visto isso, se posicionam muito mais a favor deste ou daquele candidato numa eleição do que a favor da palavra de Deus. Se posicionam às vezes muito mais firmes por este ou aquele time de futebol do que por Deus e a palavra. E quando tem que se posicionar sobre o assunto, sobre uma situação que vai contrária à Bíblia, né, disfarça, fica quietinho e sai de mansinho. Pega o seu banquinho e saia de fininho, né? Meu irmão, o Senhor Jesus está voltando, Maranata. E Ele voltará para uma igreja santa, pura, consagrada. O tema é: esteja preparado. Eu quero ler alguns textos com vocês para nos mostrar essa necessidade. Mas veja bem, e Daniel, ele se separou, ele se consagrou, e ele foi honrado por conta disso. Talvez você não será honrado por conta disso pelas pessoas. Daniel foi, nem todos foram ao longo da história. Mas amados, se ao nosso Senhor Jesus crucificaram, que dirá de nós? Muitas vezes o problema da igreja, dos cristãos, é acreditar que está no mundo cristão, que está num país cristão, que está numa cidade cristã, que está numa cultura cristã. A nossa cultura não é cristã, o nosso país não é cristão, nossa cidade não é cristã e o mundo não é cristão. Quem acredita nisso acredita numa mentira. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Tanto é verdade que a Bíblia diz que Jesus voltará para julgar as nações. Ora, se as nações fossem cristãs, Ele vai julgar o quê? O mundo, ele jaz no maligno. E quando eu falo mundo, mas estou falando de pessoas, estou falando do sistema. O sistema, também não estou aqui falando de teoria da conspiração. A história mostra, e a nossa natureza humana demonstra claramente. Se você puder, entenda, antes de ler outros textos aqui, que havia um propósito para Daniel estar ali. Se você puder dizer comigo, diga propósito. Aí eu lhe pergunto: qual é o seu propósito? O propósito de Daniel era muito claro. Você vai perceber isso ao longo do texto. Ele ali trouxe uma revelação para Nabucodonosor, para nós, gentios, para as nações. É tão interessante que você pega o texto de Daniel no original, o texto do capítulo 1 é hebraico, do capítulo 2 ao capítulo 7, ele é todo em aramaico. Aí depois retoma o hebraico do 8 ao 12. E por quê? É interessante isso, porque no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho. Nabucodonosor ali representa os reinos gentios. E aí ele tem uma visão e um sonho. Não foi Daniel que teve, foi Nabucodonosor. Depois Daniel terá visões, mas ali quem teve o sonho foi Nabucodonosor. Porque Deus fala com todos quando é necessário. Mas Daniel que trouxe a revelação. E o aramaico naquele contexto era a língua diplomática, era a língua geral, é a língua conhecida por todo aquele que estudava alguma coisa, como se fosse o inglês hoje. Hoje, com o inglês você fica sabendo aí de notícias de qualquer lugar da face da terra. Filmes, séries, é a língua franca, assim como já foi o latim, já foi o francês, já foi o grego na época do Novo Testamento. Naquela época era o aramaico naquele contexto ali. Então ele já escreveu para que todos pudessem ler e entender que Deus tem um propósito para as nações, e Deus está no controle, no governo, e Deus é soberano. Porque se existe algo que a Bíblia mostra, mas que Deus é soberano, amém? Deus não está numa luta contra o diabo. Às vezes a gente tem aquela ideia, né? Aquela dicotomia, né? O bem contra o mal, o Batman contra o Coringa, o He-Man contra o Esqueleto, né? O Superman contra o Lex Luthor, não é verdade? Os X-Men contra o Magneto. A gente tem essa ideia, lutando, né? Dá a impressão que Deus está lá no céu e o diabo está no inferno planejando uma luta, né? E Deus está lá e de repente toca o alarme do céu: ó, o diabo quer invadir, corre, vamos lutar. Não existe isso na Bíblia, mas Deus é soberano. O diabo nem sequer
reina no inferno. A Bíblia diz que o inferno é local de tormento para ele. O que a Bíblia diz que ele tem domínio hoje sobre as nações, porque Deus entregou esse domínio ao homem lá no Éden, e o homem entregou a Satanás. E Deus ainda não lançou Satanás onde deve lançar, porque com ele vai todo aquele que o segue. Isso que a Bíblia nos ensina. Tanto é verdade, você conhece a história da tentação de Jesus? Uma das coisas que Satanás fez foi levou Jesus lá no alto e falou: olha, veja as nações da terra, tudo é meu. Se você se prostrar e me adorar, você agora será o dono. Jesus, em algum momento ali, falou que Satanás estava mentindo? Ele poderia, né? Você é louco, Satanás? Eu que mando nisso aí, eu sou o dono, eu sou Deus. Porque realmente a autoridade o homem entregou a Satanás. Da mesma forma que hoje o homem entrega a autoridade do seu lar para Satanás, entrega a autoridade do seu trabalho para Satanás, entrega a autoridade da sua saúde para Satanás, sem saber ou sabendo. Porque uma coisa que nós percebemos na Bíblia, sim, não há um meio do caminho, não há um mais ou menos. Jesus é claro ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não vem ao Pai, aliás, quem só vai ao Pai através de mim. Ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. Não há uma terceira via, né? A pessoa fala muito terceira via agora no eleitoral, né? Não tem. Se aqui na eleição não tem terceira via, você imagina num contexto espiritual desse. Não tem terceira via. Nosso desafio é nos santificarmos, nos prepararmos. E Daniel foi honrado, foi visto como mais sábio, mais inteligente, com um propósito, trazer a revelação. Abra a sua Bíblia comigo, se você puder fazer, com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. No finalzinho, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Melhor, vamos começar do versículo 13, tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, ó: portanto, estejam prontos para agir. Eu lhe pergunto nessa noite: você está pronto? Pedro está dizendo para a igreja: estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Esteja preparado, esteja alerta. Quantas vezes a Bíblia diz, quantas vezes Jesus disse: vigiai e orai, sejam alertas. Esteja alerta, meu irmão, minha irmã, esteja preparado para a vinda do Senhor. E ele diz aqui: ponha toda a sua esperança na bênção que será dada quando Jesus Cristo for revelado. Muitos estão frustrados, cansados, porque a sua esperança está no governo, está nas finanças, está no dólar, está no sistema econômico, está numa denominação, enfim, numa filosofia. A sua esperança, ele diz aqui: coloque toda a sua esperança na bênção que será dada quando Jesus Cristo for revelado. Eu preciso estar preparado, alerta, para quando Jesus Cristo for revelado, porque a Bíblia diz que o dia do Filho do Homem será como relâmpago, que rasga o céu do oriente para o ocidente. Você já viu um relâmpago? É rápido, né? Quem não estiver preparado perderá essa oportunidade. Diz aqui ainda, 14: sejam obedientes a Deus, não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Deus perdoa o dia da ignorância, o tempo da ignorância, e nós éramos dominados por uma série de desejos. Agora, nós precisamos ser obedientes a Deus e não voltar para aquele contexto, abandonar esses desejos pecaminosos. Diz ainda: pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Amém? Se você puder, ler comigo o versículo 15 bem forte, vamos lá. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Vamos entender isso aqui.
Eu peço a sua atenção, você que está acompanhando também online. Nós temos uma trava mental na nossa cultura religiosa, que é a seguinte: quando se fala em santo, nós já imaginamos alguém perfeito, ou quase perfeito. Isso é uma trava mental muito perigosa, e nos impede de entender a palavra de Deus. Talvez se eu perguntar aqui, o que é santo? O que é uma pessoa santa para você? Vamos ter algumas respostas, mais ou menos na mesma linha. Se eu te perguntar, você é santo? Imediatamente a nossa trava mental vai dizer não, nem posso ser, não tem como. Porque nós temos uma compreensão errada do que significa ser santo. Lá no Antigo Testamento, tanto é que ele cita as Escrituras, ele se refere a Levítico, a Deuteronômio, a Êxodo, quando Deus diz a Moisés: diga ao povo de Israel, sejam santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Agora, pensa comigo, amados, é uma ordem ser santo, não é uma opção. Será que Deus vai dar uma ordem para nós que a gente não pode cumprir? Deus vai te falar: atravessa a parede, porque eu atravesso a parede também. Vai falar? Porque Jesus atravessou a parede. Você sabe que ele ressurreto, né? Os discípulos estavam todos escondidos com medo, todas as portas trancadas, a Bíblia diz. E Jesus então, que é mais poderoso que qualquer super-herói, aparece lá dentro. Aí, mas você não encontra Jesus falando: ó, atravessa a parede porque eu atravesso também. Porque isso é impossível para nós. Jesus não vai falar: voa porque eu voo também. Porque Jesus ascendeu aos céus, a Bíblia diz, voando. Um dia vamos voar também, quando fomos arrebatados, amém? Glória a Deus. Você crê que vai voar? A Bíblia diz que nós vamos encontrar o Senhor Jesus nos ares, amém? Não é aqui, é nos ares nós vamos encontrá-lo. Eu vou voar. Ora, se Deus está dizendo seja santo, é porque isso é possível. Mas o problema é que eu não sei o que é santo. O que é ser santo? A palavra kadosh lá no Antigo Testamento e hagios, ou hagios no Novo Testamento, hebraico e grego respectivamente, tem o mesmo significado, que é ser separado, ser consagrado. Ser santo é isso. Por exemplo, se eu pegar essa garrafa aqui, ó, de água, falar: eu vou consagrar essa garrafa ao serviço do Senhor. De hoje em diante ela vai ficar aqui e só vai ser usada aqui no culto. O que eu fiz? Eu consagrei, eu separei essa garrafa para o serviço do Senhor. É isso. Quando a Bíblia diz seja santo, está dizendo seja separado, seja consagrado para o serviço do Senhor. Isso diz respeito a pessoas, a coisas, a lugares. Quando você consagra a tua casa, você está dizendo: a minha casa, ela é separada para o serviço do Senhor. Ser santo não é ser sem pecado, imaculado. Tanto é que a Bíblia usa outras palavras para expressar essa situação: imaculado, sem pecado. O Senhor Deus é todo santo, porque Ele é separado de tudo, porque Ele criou tudo. Ele não pode ser contaminado, porque Ele está fora. Até a questão do tempo, às vezes quando nós paramos para pensar no tempo, nós temos uma mente limitada, porque nós estamos dentro do fator tempo. Nós imaginamos o Pai, né, tem aquelas demonstrações, né, figuras, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é um senhor, né, de barba. Aí tem o Filho, né, ali aquele rostinho branquinho, olhinho azul, né? Você olha e dá até dó, né? Coitadinho de Jesus, né? Dependendo do quadro, até afeminado, né? Uma figura afeminada. E o Espírito Santo uma pomba, né? Dá uma estilingada, morre, né? A Bíblia não diz que o Espírito Santo é uma pomba. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre Jesus. Tanto que no Pentecostes desceu como línguas de fogo.
ok? Não é pomba, o Espírito Santo não é pomba, você não acha isso na Bíblia. E o Pai não é velho, não é idoso, porque para Deus não existe tempo. Para Deus, ontem, hoje e para sempre é a mesma coisa. Sabe por quê? Imagine que isso aqui é o tempo. Eu sou Deus, eu criei o tempo. Eu estou fora do tempo, que eu criei. Deus olha o tempo, Ele vê o tempo que Ele criou o tempo, Ele está fora do tempo. Deus é eterno, que era, que é e que há de vir. Deus não está aqui dentro, eu estou aqui dentro do tempo, você está aqui dentro do tempo. O tempo passa para nós. Deus, Ele criou. Mas são travas mentais que nós temos acerca da verdade. Ser santo é ser consagrado. O meu desafio, o teu desafio é nós estarmos separados. Uma das coisas que nós percebemos no povo judeu, por exemplo, é que culturalmente falando, eles conseguiram ao longo dos séculos ficar separados. Por mais que se misturaram, quando foi necessário, e eles relutaram muito, mas quando foi necessário voltar para Israel, você vai encontrar ali judeus que etnicamente falando, fisicamente falando, não tem nada a ver um com o outro. Negro, indiano, europeu. É que a gente vê o filme de Holocausto, né? Só imagina um judeu europeu, o Askenazi. Mas nós temos, esse tempo atrás, voltou um grande grupo de judeus lá da Índia para Israel, até cumprindo a profecia bíblica, que todos vão voltar para lá. Os etíopes, já viram aquele filme, Operação Mar Vermelho? Acho que é isso. Que é uma operação que houve na década de 90, houve uma guerra civil na Etiópia, e o governo de Israel, então, secretamente, tirou centenas de judeus etíopes de lá e levaram. Negros, se olhar assim, você não imagina, mas eles conseguiram se manter separados, por conta de vários mandamentos e ordens que eles seguem. Sabemos que ainda não creram no Messias, e tem que crer no Messias Jesus, mas eu entendo o que é ser separado. É ser consagrado. Amados, nós não podemos agir, falar, pensar como este mundo. Por que o cristão hoje divorcia? Tempo atrás eu estava conversando com o pessoal do louvor, né? Aí estavam ministrando uma música de um camarada aí, que é cantor gospel, que hoje é moda ser gospel, né? Falei, não, meu irmão, faz o seguinte, esse camarada já se divorciou 3 vezes, vai ficar cantando a música dele no culto? Porque hoje é normal. É normal divorciar? Não está errado, está difícil, vamos divorciar. Os jovens não casam virgens, os jovens cristãos, por quê? Porque não se separa, é igual, é normal, é a mesma mentalidade. O que separa? Nada. Separa que vem num culto. Nós precisamos nos consagrar. Isso não é fácil, isso é difícil, envolve risco, envolve decisão, é resolver ser diferente. O que você bebe, o que você come, o que você ouve, o que você vê, tudo influencia, tudo. E o sistema do mundo serve para isso, tudo. Esses dias, meu filho estava assistindo um desenho no celular, assistindo várias coisas no celular. Uma das coisas que ele gosta é animal, né? Uns animais, passando vários animais. E aí a minha amada ouviu uma música, falou, deixa eu ver isso aí. Eu não conhecia a música, não me toquei, a música estrangeira. Ele falou, não, misericórdia, está amarrado. Ele foi me mostrar a música, né? É de um demoniado que tem aí, lá nos Estados Unidos. Eu fui ver o clipe e falei, amados, pai, nem Satanás, com toda a sua maldade, faria um clipe daquele. E meu filho, ele estava cantando a música, ele passou uns 2 dias, volta meio, ele cantava a musiquinha. Falou, não, filho, não pode e tal. Por quê? O sistema é assim. Quando você vê, você está cantando, você está falando, você está fazendo igual, você está repetindo. É uma massificação o tempo todo. O tempo todo, quando entra um assunto na mídia, amados, é o dia inteiro, o tempo todo, aquela coisa, aquele assunto, não sai daquilo, e é especialista, e é isso e aquilo. Se você não faz igual, você é louco, é alienado. É um massacre. Daniel passou por isso e ele se consagrou. Pedro está dizendo para nós aqui, sejam santos, sejam separados, diferentes, consagrados ao Senhor, amém? Nós temos um Senhor, nós temos uma pátria que está nos céus, nós temos um reino,
Nós temos um rei. Esse é o cristão, esse é o cristianismo. Qualquer outra coisa diferente disso é a igreja de Laodiceia, ela é morna. Não é nem uma coisa nem outra, aí não agrada a ninguém. Não agrada a Deus, porque não é igreja, não agrada o mundo, porque é meia boca, aí não agrada a ninguém, é o tal do morno, que a Bíblia diz que Deus vai vomitar. Abra sua Bíblia comigo, se você pode fazer, em Hebreus capítulo 12. Você volta um pouquinho aí a sua Bíblia, você está em Pedro, volta um pouquinho e você vai encontrar Hebreus, capítulo 12. Eu gosto dessa tradução aqui, desse texto específico, porque ela traz a ideia correta. Diz aqui o capítulo 12, versículo 14, olha só, Hebreus 12, 14: procurem ter paz com todos e se esforcem, olha só, se esforcem. O que eu tenho que fazer? Olha, amados, eu preciso me esforçar porque não é fácil, não vem de mão dada nem de mão beijada. Se esforcem para viver, olha só, uma vida completamente dedicada ao Senhor. Como é que é a vida? Pois sem isso ninguém verá o Senhor. Se você pegar a tradução Revista Corrigida, Atualizada e outras, vai dizer assim: santifiquem-se, ou sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sejam santos, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu gosto da tradução aqui, por quê? Porque ela tira essa trava. Porque se eu tenho essa trava do que é ser santo, eu tenho uma visão errada, aqui fica bem claro: tem uma vida completamente dedicada ao Senhor. É por isso que a religião, a mera religião, não resolve. Porque a religião, ela está limitada a momentos, a cerimônias, a rituais. A religião, ela não é a realidade, ela não é vida. Jesus nos chamou para termos vida com Ele. Amanhã cedo você vai acordar, se Deus permitir, e vai trabalhar. Amém? Ou vai estudar, e aí? Não vai ter o ritual, não vai ter o Marcelo ministrando louvor lá, nem o Alexandre, não é verdade? Não vai ter o momento aqui da mensagem. Você vai trabalhar, vai pagar conta, vai ter aquele mala que trabalha com você, quem sabe o patrão chato, quem sabe o empregado chato, não sei. E aí, você vai ser cristão lá ou não? Essa é a questão. Terça, quarta, quinta, sexta, tem que começar tudo de novo. É uma vida completamente consagrada ao Senhor. É vida, não é domingo, não é sábado ou sexta ou qualquer outro dia sagrado. E essa é a questão. Daniel, ele resolveu se consagrar, e ali era todo dia, o tempo todo, e não tinha templo para ele ir, não tinha culto para ele participar, não tinha. Era ele e Deus. Então até que para a cova dos leões foi ele sozinho. Os companheiros foram para a fornalha. Não sei qual que é pior, né? A fornalha ou a cova dos leões, né? Mas sozinho, com Deus. E tem momentos na nossa vida, amados, por mais que a gente esteja em unidade, em comunhão, que não tem para onde correr, é você e Deus. Ninguém vai te ajudar, porque ninguém pode te ajudar. Não é porque não quer, não, é porque não pode, é você e Deus. E se você não tiver uma relação com Deus séria, não for consagrado, santo, você não consegue entender e nem vencer. Olha que coisa tremenda. Sem uma vida consagrada, dedicada ao Senhor, ninguém verá o Senhor. Ninguém o verá. Quem quer ver o Senhor aqui? Quando Ele for revelado nas nuvens, na glória, quem quer ver? Porque tem duas situações. Uma é quando Ele vier para julgar o mundo. A Bíblia diz: todo olho verá e lamentará. Mas isso não é para nós, igreja. Não é para quem crê. Para quem crê, Ele virá nas nuvens, e nós vamos encontrar nas nuvens. Quem estiver aqui não vai ver nada, não vai entender nada. Vai ser aquele auê, aquela converseira na mídia, 2 dias, 3 dias, aí depois todo mundo assimila e vai viver a vida. É assim que vai ser. Ninguém vai ver. Quer ver o Senhor? Nós precisamos ter uma vida consagrada a Ele. Não é uma vida perfeita. A vida perfeita não existe aqui nesse contexto. Mas uma vida consagrada ao Senhor.
Por isso que nós temos o sacrifício de Cristo na cruz. Se nós pecamos, nós clamamos misericórdia e graça, Ele nos perdoa. Aleluia, obrigado, Senhor. E precisamos entender a cruz. Hoje foi interessante, meu filho Petros, né, agora está quase fazendo 4 anos, aí hoje foi assistir desenho no tablet e tal, eu escolhi o desenho para ele ali e tal, e dali a pouco caiu um desenho ali da crucificação de Jesus, e ele ficou tão impactado que ele passou o dia inteiro assistindo os desenhos e teatros, que ele sabe fuçar, vai fuçando e procurando, e toda hora falava: Jesus morreu na cruz, papai, coitadinho, né? Ele ficou lá, aí foi interessante: me mata, papai, eu estou assim, ó, assim. E a mamãe dele chorou, é verdade. Aí, mas ele ressuscitou, papai, ele está vivo. Ele viveu, colocaram ele na caverna, coitadinho, os homens maus. Mas ele ressuscitou, ele está vivo. Aí depois minha amada começou a explicar para ele: mas por quê, né? Por que Jesus morreu na cruz? Nós precisamos entender por que Jesus morreu na cruz. Daqui a pouco começa a Páscoa, né? Aí vem aquela comoção, Semana Santa, paixão, e é filme, é documentário, aquele chororô, Jesus morrendo, vamos matar Jesus de novo, né? Todo ano matam Jesus, né? A Bíblia diz que o sacrifício foi feito uma vez só, perfeito, consumado. Mas vamos matar, daqui a pouco tem data, né, para matar Jesus, né? E malha o Judas, aquele auê todo, né? O Judas já está pensando: meu Deus, de novo, né? Está preso no ciclo no tempo, né? Aí passa aquela comoção, aquela coisa que só é emocional, espiritual não tem nada, é só emoção. E passa, né? Igual a pessoa vem no culto, aí faz aquele apelo emocional, a pessoa chora, aquela coisa toda, tal. Não que isso é errado, tá, amado? Chorar, se quebrantar na presença do Senhor, mas isso tem que ser algo espiritual, não só emocional. Que é emocional, vira ali a esquina, senta o cheiro do pastel, vou comer o pastel, passou já, a emoção, já foi. É ou não é? A pessoa emocionalmente: eu vou fazer um jejum de 21 dias, aí vira aqui, tem uma pastelaria, né? Sente o cheiro do pastel, emocional, né? É só emoção. Lógico que a emoção, Deus fez as emoções, Ele nos deu emoções. A gente não pode viver sendo conduzido por elas. Não vive uma gangorra, né? Altos e baixos. Nossa vida tem que ser espiritual. Amém? Quem está entendendo diz glória a Deus. Eu já estou me estendendo aqui. Vamos já para encerrar aqui os pontos. Gostaria de ler contigo então João capítulo 15, versículo 18. Mais 3 passagens aqui, eu vou orar. Vamos orar encerrando. João capítulo 15, versículo 18. Aqui o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos, são palavras bem profundas. Um pouco antes dele se entregar por nós. Então aqui no versículo específico, a partir do 18 diz: Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Olha que palavra forte, odiou. Não é que o mundo é antipático, não é que o mundo discorda, não, ele odeia. E se puder, ele vai manifestar esse ódio, pode ter certeza. 19: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Amém? Diga assim: nós não somos mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. É tão interessante isso. Vamos pegar uma roda de jovens. Aí daqueles jovens ele fala assim: não, eu sou virgem, eu vou me manter virgem até o casamento. Tá. Isso deveria ser o quê? Passar, né? Tudo bem, o cara é esquisito, né? Quer casar virgem, né? Não quer experimentar, problema dele, né? Mas é isso que acontece. O que começa a acontecer? Um massacre. É um negócio impressionante. Dali em diante a vida vira o inferno. É um massacre, porque as pessoas se incomodam, elas ficam incomodadas, elas ficam angustiadas. Mas não era algo bom. Se eu entendo que você está errado, tem nada a ver, então, né? Fazer o quê? Vou usar essa expressão: você é besta, problema seu. Mas é isso que acontece, amados. Começa um negócio que não tem explicação. Isso em qualquer meio, um meio mais intelectualmente menos evoluído, ou intelectualmente mais evoluído, isso incomoda. Você fala: não, eu sou dizimista, pronto. Aí, meu irmão, começa um negócio na tua cabeça, porque incomoda. Sabe, um negócio que fica martelando. O mundo odeia o que a Bíblia diz.
Você fala que o divórcio ele é errado, pronto, você comprou uma briga. As pessoas trazem os exemplos mais estapafúrdios possível, né? Ah, mas se o cara espanca a mulher e mata ela, olha, meu irmão, estou falando de casamento, isso não é um casamento, né? Estou falando de violência doméstica. Mas vamos e convenhamos que as pessoas normalmente envolvidas em violência doméstica, justamente essas, não divorciam? Que a maioria dos divórcios é por coisa pouca? É por causa da pasta de dente que se apertou no meio? É porque, né, ficou mais velho e perdeu um pouco da beleza física, não quero mais? É porque veio uma crise financeira? E por aí vai os argumentos infinitos. Mas incomoda, é um negócio assim que, meu Deus do céu. Isso aqui quem está falando, amados, é Jesus Cristo. Quer ver? Ó? Vamos lá, 1 João 5,19. Eu falei que eu iria ler 3, né? Então esse é o segundo. 1 João 5,19. Versículo 19 é bem claro ao dizer, olha só, 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Há uma diferenciação clara, amados. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, que nós temos uma luta e essa luta não é contra pessoas, é contra espíritos malignos, hostes celestes, as autoridades, as potestades do reino celestial. Abra comigo a sua Bíblia, eu vou ler esse texto para encerrarmos. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4. Então nós temos a seguinte dinâmica. O mundo hoje está, ou melhor dizendo, a igreja hoje está aqui no mundo, mas não pertence ao mundo. A igreja hoje está igual aquele refugiado que fugiu do país dele, e um dia ele quer voltar para a pátria dele. A igreja está aqui de passagem. Ela sabe, a verdadeira igreja sabe que a pátria está nos céus, de onde nós encontraremos o nosso Senhor. E Paulo escreve aqui em Tessalonicenses que virá um juízo sobre o mundo. E o que impede esse juízo sobre o mundo é a igreja do Senhor. Jesus diz: vocês são o sal e a luz do mundo. A função do sal é conservar, ou seja, impedir que apodreça e dar sabor. E a função da luz é mostrar o caminho. Tanto é que Jesus disse: andem enquanto há luz, quando vier as trevas vocês vão tropeçar. Haverá um momento que a igreja será tirada da face da terra, porque a igreja não é daqui. O mundo foi criado, não havia igreja. Passaram-se séculos, milênios sem a igreja. Tanto é que Daniel teve uma série de visões, mas não viu a igreja, porque a igreja, Paulo escreve, era um mistério que não foi revelado a ninguém dos profetas. Era algo para o fim dos tempos. Entenda o seguinte: a expressão fim dos tempos na Bíblia está diretamente relacionada com a vinda de Jesus, a primeira vinda. Quando Jesus veio ao mundo, começou o fim dos tempos. Entenda isso. O fim dos tempos não é aquele período curto que vai acabar tudo, né? As trombetas e tudo mais. O fim dos tempos, no parâmetro, na cronologia bíblica, ele se iniciou quando Jesus veio ao mundo pela primeira vez. Nós começamos o fim. Ali vai surgir algo que nunca houve na face da terra: a igreja. Lá em Atos capítulo 2. Enquanto a igreja está aqui, o mal está sendo impedido de agir completamente, e o juízo de Deus está aguardando. Agora, se o mundo está do jeito que está, você imagina quando a igreja não estiver mais aqui. E o juízo de Deus virá. E uma coisa que a Bíblia ensina claramente é que o ímpio receberá o juízo de Deus, o justo não. Nós vemos isso, por exemplo, com Noé. Noé foi visto por Deus como justo e foi guardado do dilúvio. Isso é visto, por exemplo, quando Abraão ora. Ele fica sabendo que Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Aí ele ora falando: Senhor, Tu és o juiz de todo o universo. O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? E Deus fala: não.
Se tiver 50 justos lá, não vou destruir a cidade. E aí, né, você sabe a história, Abraão vai orando, 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 a ponto de Deus falar, se tiver 10 lá, eu não vou destruir. Porque Deus não destrói, não derrama a sua ira sobre o justo. E a Bíblia diz que nós somos justificados por Cristo Jesus. Amém? Quem é que é justificado por Cristo Jesus? Então a ira não virá sobre a igreja, por isso que a igreja será tirada. É o que está escrito aqui. E o que tem a ver com a nossa mensagem de hoje? Ora, só será tirado quem se consagra, quem estiver santo, separado. Olha o que diz aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo está falando da vinda do Senhor, mas falando para a igreja, diz assim, 13: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aleluia, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele, amém? Levará, amados, Jesus vai levar. 15, de acordo com o ensinamento do Senhor, olha só, não é lenda urbana, lenda gospel, é o ensinamento do Senhor, não é mitologia cristã, não, é ensinamento do Senhor. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, aleluia. Então o próprio Senhor descerá do céu, aqueles que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro, glória a Deus. Então nós, os que estivermos vivos, olha só, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, aleluia. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. E quando isso acontecer, o ímpio se manifestará, que é o tal do anticristo, e o juízo de Deus virá sobre a terra, crendo ou não, porque Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E como Paulo escreve, amado, se a nossa vida, se a nossa fé está limitada a esta vida aqui, somos os mais infelizes. A nossa fé é na vinda do Senhor. Nós nos consagramos e nos preparamos como uma noiva se prepara para o seu noivo. É tão interessante, esses dias eu vi uma analogia. A pessoa se pergunta, por que noiva, né? Aí ele disse assim, olha, uma noiva, quando ela está com o casamento marcado, ela não pensa em outra coisa, é só no casamento. Você vai conversar com ela, mais cedo ou mais tarde vai entrar no assunto do casamento, e é normal, é assim, é a roupa, né, o local, é a cerimônia. Se você conversar com uma mulher casada, ela não vai voltar no assunto do casamento dela, da cerimônia, porque já foi a história do passado. Talvez, né, numa data especial, específica, né, vai assistir o DVD do casamento, vai falar como foi, mas é algo que já aconteceu, igual quando nós estivermos na glória, já estaremos com o Senhor. Agora, a noiva, há uma expectativa, há um nervosismo, né, uma ansiedade, né? Quem casou aqui, né, quem já foi noivo e casou sabe como é que é, né? E afeta a saúde, o sono, é um negócio doido, né? Porque é uma expectativa. Assim deveria ser a igreja aguardando o Senhor. Pensar nisso, orar por isso. Como Paulo escreve, Maranata, né? Escreve a igreja de Corinto, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas a igreja hoje está alheia. Está mais preocupado com quem vai vencer a eleição presidencial do que com a volta de Jesus. Não que não seja importante, mas você percebe a comparação? Que em nome de Jesus o Espírito Santo nos desperte, para que cada um de nós seja consagrado e santificado, mas deve partir de nós, como partiu de Daniel. A Bíblia diz que Daniel resolveu. Aí eu lhe pergunto nessa noite, e Deus te pergunta, você resolve se consagrar e se separar para Deus? Essa é a pergunta. Essa é a questão.
E se você já é consagrado, você já está separado, glória a Deus. E vamos clamar a misericórdia, a força, a capacitação do Senhor para permanecermos assim. Amém? Porque cada vez mais ficará mais difícil de separar o justo do injusto, do que crê e do que não crê. Porque o próprio Senhor Jesus falou acerca da parábola do joio e do trigo. O joio está no meio do trigo, e é assim até que ele venha. Não adianta achar que a gente vai arrancar o joio do meio do trigo, não vai. Falaram, na parábola, fala: Senhor, quer que a gente tire o joio? Ele fala: não, porque se tirar o joio vai prejudicar o trigo também. Deixa que na hora certa vai ser arrancado. Eu quero orar contigo, se você pode fazer, levante-se, por favor, para nós orarmos. Graças a Deus por sua palavra, por sua verdade. Sabe, amados, que o Senhor está nos alertando, nos encorajando. Graças a Deus. Se você pode, então, nós primeiro vamos fazer uma oração individual. Você faz a tua oração aí, conversa com o Senhor, conforme essa mensagem. Se consagre a Ele, abandone o que for necessário abandonar, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer isso? Eu oro aqui, você ora aí, depois vamos orar juntos. Ah, Deus, Pai, Santo Jesus, glorioso Deus, obrigado. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra me desperta, a Tua palavra chama minha atenção, a Tua palavra me faz lembrar da necessidade de estar consagrado, da necessidade de estar obedecendo, da necessidade, ó Deus, de realmente andar conforme as Escrituras, não conforme o mundo. A Tua palavra me lembra, Senhor Deus querido, a verdade nua e crua, que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o poder do maligno, mas graças ao Senhor que nos separa e nos faz nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E nessa noite, Senhor, eu peço, ou melhor, eu me disponho, como Daniel resolveu, Pai, eu me disponho a permanecer e buscar a cada dia mais a consagração, a separação, me alimentar da verdade, me alimentar da palavra, da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda, Pai, te peço, me ajude nas fraquezas, me ajude, Senhor Deus querido, para que eu não seja surpreendido com a vinda do Senhor, para que eu não seja surpreendido, ó Pai, com esse momento tão maravilhoso, tão aguardado, que no meu coração, Senhor, haja expectativa do retorno do Senhor, que meu espírito, Senhor, clame todos os dias: Maranata, vem, Senhor. Ah, Rei da Glória, me ajude, Senhor, a não estar preso, a não amar, a não estar, ó Deus querido, focado nas coisas deste mundo, que são passageiras, são limitadas. Os desejos deste mundo, Senhor, são insaciáveis. Me ajude, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Se você quiser orar comigo em unidade, em concordância, como igreja, diga assim: Senhor, Tua palavra é verdade, Tua palavra é santa, e como igreja nós declaramos consagração, santificação, separação ao Senhor. Senhor Jesus, nos ajude como igreja a permanecermos fiéis, consagrados, que a cultura deste mundo, as mentiras deste mundo não nos contaminem. Nós te pedimos, a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja. Faz de nós, Senhor, uma igreja forte,
santa, atenta, vigilante, alerta, para não ser pega de surpresa pela sua vinda, Senhor. Obrigado por essa palavra. Nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus.